Alô, live 2 do dia 5/11. Achei que fiz a live do editorial, contra-editorial do Globo, com uma certa falta de maiores dados, né? O pessoal não gosta de dado, não, dado é coisa de louco. Mas mesmo assim, muita gente critica porque a gente usa os métodos da Globo, que só fala da despesa com os aposentados e pensionistas, não sei o que, e não fala das despesas, e também não fala quanto que gasta, né? Só fala que eles não ganham mais nada, não deveriam morrer no dia de aposentar, né? É o editorial de hoje da Globo. Implicitamente está escrito isso, né? Implicitamente, de forma quase claramente, né? Como eles não produzem mais, não devem ganhar um salário mínimo. Está escrito no editorial de O Globo de hoje, 5/11 de 2024. Pois bem, como eu concluí sem dar os números, eu resolvi voltar para dar alguns números. A Globo fala que o BPC, e ela lá explica no editorial, né, que são pessoas que não têm renda em casa, muito pobres, e também que deveria ser revista essa condição para que sejam, de forma definitiva, seja resolvido esse problema. E de certa forma pressionando para que eles nem tenham mais esse ganho, né? Vamos ser mais radical e falar a verdade, né? O editorial está pedindo para que não haja mais esse ganho, tá? Só que o editorial da Globo, eu vou continuar explicando, só que o editorial da Globo não fala que o BPC dos militares, qual que é o BPC dos militares? Existe, tá? Existe. São das viúvas e principalmente das filhas de militares que já têm 50, 70 anos e continuam ganhando a pensão, porque elas não têm renda, né? Então elas continuam ganhando a pensão. E elas ganham uma pensão altíssima, em média, mais de 13 mil reais. Né? E pesquisei para falar isso nos jornais, no próprio portal de transparência e um monte de outras informações aí. Eles não falam para cortar o BPC desse povo, né? BPC de quem já tem outras rendas, com certeza, tá? E fala para cortar o BPC de quem não tem renda, pobres, miseráveis e deficientes. Aí sim ela está pressionando para cortar, e se mantiver que seja abaixo de um salário mínimo, tá? Pois bem, vamos para frente. No mesmo editorial, ela está falando que os aposentados que ganham um salário mínimo têm que ganhar menos do que um salário mínimo, passar a ganhar menos do que um salário mínimo, porque eles não produzem mais. Certo? Está claro lá no editorial. Eles não produzem mais, portanto tem que passar a ganhar menos de um salário mínimo. Só que ela esqueceu, entre aspas, omitiu propositadamente, que os militares, quando se aposentam, a média de aposentadoria dos militares é de R$ 13.233. Essa é a média da aposentadoria dos militares, certo? Ou seja, 10 vezes o salário de um salário mínimo, quase 10 vezes, certo? Eles custam quase 190 mil por ano, enquanto quem ganha um salário mínimo custa alguma coisa como 15 mil, certo? Lá não fala dos filhos militares, como eu falei. Os filhos militares ganham, não tem desconto nenhum. Só está dizendo que tem desconto, não é no editorial da Globo, mas eu pesquisei para falar os números. Só está dizendo que tem desconto para as filhas de militares que não têm nenhuma deficiência, portanto trabalham ou então ficam vivendo como madame,
Se ela quiser receber esse benefício do pai ou da mãe que é militar, aí ela paga 13% sobre a aposentadoria dela, que a média é muito alta. Perfeito? Então, eles não falam isso, eles não brigam para você tirar esse detalhe. Outra coisa que eles não falam é que o BPC, pago como está para todo mundo que precisa do BPC, ele gasta pouco mais de 100 bilhões por ano. Enquanto que os juros pagos aos rentistas, banqueiros e os outros que vivem de renda, é mais de 10 vezes este valor. Isso ela não fala. Não fala que é para cortar. Não fala que é para diminuir os juros que o Banco Central estipula, como estipulou ontem, subiu quase 1%, que é para só o tanto que subiu ontem, que subiu na data de ontem o juro que o Banco Central fez para remunerar os banqueiros e rentistas, já daria para pagar a metade do BPC do ano. Isso ela não fala, certo? Outra coisa que ela omite, ela não fala, nunca falou, são dos juízes aposentados. Juízes aposentados. Os juízes aposentados no Brasil, tem lugares, estado aí, que varia de estado para estado, tá? Eles não ganham eles não ganham por nacionalmente, não é igual a Previdência, que é nacional o valor. Eles ganham por estado. Tem estado pagando por mês para juiz aposentado, e não é para um nem para dois, mas para milhares, 184 mil por mês. Por mês! É a renda de um militar em um ano. Ganhando 184 mil. Sendo que a média dos juízes, em quase todo o Brasil, está na faixa de R$ 42.629 por mês. Os juízes não trabalharam 45 anos, nem 40 anos para se aposentar igual 99, 98% das pessoas que ganham salário mínimo nesse país. Não trabalharam. Trabalha ali. Um militar, por exemplo, é obrigatório trabalhar 20 anos. Para aposentar como militar, tem que trabalhar 20 anos. Quer dizer, com 20 anos ele pode aposentar. Soma com um período que não era militar, coisa, ou depois saiu do militar, pode continuar trabalhando em outro serviço, ou contribuindo como empresário, que a maioria sai lá ganhando muito, vira algum empresário, né? Vira esse empresário de segurança. E ele soma com isso para completar, acho que 30 anos de carreira e coisa, de recolhimento. Mas eles aposentam com esse valor de 42. Com o valor de 13 mil, média nacional 13 mil. Os militares. O juiz 42 mil e não trabalha máximo 30 anos. Certo? E alguns deles trabalham 6 meses. São pegos na roubalheira, ou qualquer tipo de crime que eles possam cometer. Qualquer tipo de crime. Houve um caso aqui em São Paulo de um promotor que matou a esposa. Foi afastado, aposentado na marra e ficou ganhando salário ali com pouco tempo, não tinha muito tempo de carreira, não. Eles podem. Me parece que tem uma lei aí que é 2 anos, eu acho. Eu falei que pode ser 6 meses, mas 2 anos de trabalho já aposenta com 42.629 mil por mês, para o resto da vida, sem precisar trabalhar nem um dia mais, nem uma hora. Isso a Globo não falou no editorial de hoje, certo? Não falou que os juízes, quando são mesmo na ativa ou aposentados, eles têm direito a plano de saúde integral. Eles podem pagar 20 mil numa cirurgia, que são reembolsados pelos 20 mil que gastam na cirurgia, certo? Eles podem, qualquer gasto,
Durante o tempo que estão trabalhando, eles têm todos os direitos de creche, de escola para os filhos, tudo pago pelo tribunal onde eles trabalham, elas ou eles trabalham. E não importa se é que normalmente são casais, juiz e juíza casa entre eles, né? E não importa se é um casal que tem filho, todos os dois recebem creche, todos os dois recebem auxílio aluguel, auxílio roupa. É roupa, gente. Você recebe auxílio roupa? Auxílio paletó, é o nome. Entendeu? O juiz recebe, trabalha pouco, aposenta com 42.629 Globo. Mas isso você não fala para o povão, né? Não fala, esconde, tá? Então eu resolvi fazer uma segunda live para deixar bem claro isso, porque a Globo deixa claro no editorial do jornal dela de hoje que aposentados e pensionistas que deixar de trabalhar não devem ganhar um salário mínimo, praticamente dizendo que eles deveriam morrer assim que aposentar, ou aposentar, morrer antes de aposentar. Como se já não bastasse muitos que não conseguem mesmo morrer antes disso, né? Meu pai, por exemplo, aposentou num ano e morreu no outro, certo? Um ano e pouquinho recebendo um salário mínimo. Era rural. Então, isso eu vim para dar essa informação penduricalho para ajudar a Rede Globo. Eles não têm essas informações, né, talvez, e o povo vai ver, e seria ideal que muita gente soubesse isso, porque existem muitas profissões, desde rentista, que é uma profissão, vive de renda, até juiz, promotores, militares. Eu falo que são os fardados e togados, que usam farda e os que são togados. Tem todos os privilégios do mundo, no caso do Brasil, certo? Agora, aquele trabalhador que carregou todo esse povo nas costas, que ele que produziu, o dia que ele aposentar, o dia que ele aposenta, ele recebe a informação que ele não está produzindo mais nada e não merece aposentadoria. Editorial da Globo de hoje, gente. Da Globo, não deu Globo, o jornal deu Globo, que é da Globo, da Rede Globo. Não preciso falar mais nada. Voltei de boa só para falar isso. Entendam isso. Entendeu? Então é um negócio que o brasileiro deveria saber. Todo mundo deveria ter oportunidade de ouvir assistir ou ouvir uma live dessa. Peço até aos meus amigos que, por favor, compartilhem aí, ajude a ver, compartilhar ajuda muito, porque as pessoas ficam sabendo, e essa live tem o único objetivo é esclarecer e como é que diz, instruir a população que só trabalha, né? Só bate inchada e não sabe para onde vai o soja. É um ditado que eu usei esses dias numa live.